Pronto. Deixa eu só confirmar se eu estou gravando. Sim. Pode começar. Então, vamos lá. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde. E avaliadores que compõem a minha banca do TCC. O tema do meu TCC é o papel do enfermeiro para diminuir as incidências de depressão na equipe de enfermagem. A minha orientadora foi a Ana Amorim. Meu nome é Giane Martins Junqueira. A justificativa desse tema que eu escolhi foi porque eu fui vítima da depressão na enfermagem, por isso que eu desenvolvi o TCC em cima desse tema. Pode passar. Então, o meu TCC é composto pela estrutura de apresentação, a introdução, objetivos, a metodologia, revisão de literatura e considerações finais. Pode passar. Então, a minha introdução é que a depressão é caracterizada pelo prolongamento de sintomas depressivos e a variação de humor. No Brasil, cerca de 18,4% da população já apresentou sintomas de depressão. E os profissionais de enfermagem, o que eu queria desenvolver? Que eles devem estar atentos às alterações emocionais do dia a dia da equipe dele. Tem que ter um olhar clínico, saber o que está acontecendo com o profissional dele, para poder estar evitando o adoecimento desse funcionário dele na depressão. E eu queria também colocar qual que é a importância do enfermeiro frente ao profissional da sua equipe que apresenta os sinais de depressão. Pode passar. Então, qual que é o meu objetivo geral aqui? Evidenciar a problematização da depressão entre a equipe de enfermagem. E quais são os objetivos específicos, né? Conceituar a depressão e os principais fatores que comprometem a depressão na equipe. Descrever os impactos na assistência de enfermagem por profissionais portadores de depressão e justificar a importância do olhar clínico do enfermeiro frente à sua equipe. Então, os enfermeiros, eles é uma classe muito suscetível a ter a depressão, porque ele lida diretamente com o paciente, lida com o emocional do paciente, ali o paciente às vezes chega crítico. Eu abordei, assim, de um modo geral, esse tema do ambiente hospitalar, mas a equipe que mais sofre com isso é a equipe da urgência e emergência, porque eles trabalham geralmente ali sob pressão, e eles trabalham também com muita perca. Então, é uma ala do hospital que mais sofre com esse tipo de doença. Pode passar. Aqui, a metodologia, né, onde eu desenvolvi esse TCC, foi uma revisão de literatura na Biblioteca Virtual em Saúde, da BVS, literatura latino-americana, no Cielo, no Ministério de Saúde, e periódicos publicados entre 1999 e 2019. E a palavra-chave é enfermagem equipe, depressão, saúde mental e assistência. Pode passar. Então, aqui a depressão e os principais fatores que comprometem a equipe. A depressão caracteriza pelo prolongamento de sintomas depressivos e variação de humor. Transtorno de estresse traumático, demência, esquizofrenia, alcoolismo e doenças clínicas. Aqui, às vezes, o paciente pode estar apresentando esse quadro aqui, né? Mas é uma depressão. E ele até muitas vezes pode cair nesses quadros aqui de alcoolismo, de doença clínica, de demência, pela depressão. Uma coisa que eu vi aqui também, que eu pesquisei, é que os funcionários da equipe de enfermagem, eles têm, às vezes, em alguns hospitais, fácil acesso a psicotrópicos. Então, eles acabam viciando nesses medicamentos e isso acaba trazendo um prejuízo muito grande para a equipe, porque isso causa, de certa forma, uma demência que vai estar prejudicando o trabalho da equipe. E muitas vezes também a enfermeira, a equipe entra na depressão por conta de situações estressantes, carga excessiva de trabalho, muita cobrança. Então, por isso que eu acho que o enfermeiro ele tem que ter uma visão crítica sobre isso, ele tem que conhecer a equipe dele, ele tem que saber diferenciar cada um, conhecer cada um. Por isso que eu também vi que
o enfermeiro, ele deve manter uma equipe só trabalhando com ele, que ele não pode ficar fazendo rodízio, porque se ele fizer o rodízio, ele nunca vai conhecer a equipe dele. Ele tem que manter os funcionários para ele sempre estar atento a qualquer sintoma que a equipe dele vem apresentar. E enquanto a síndrome de depressão inclui não apenas alteração de humor, ela também vem acompanhada de tristeza, irritabilidade, falta de capacidade de sentir prazer, apatia e também uma gama de outros aspectos, incluindo alteração cognitiva, psicomotora, vegetativa, a perda do sono e da apetite. Pode passar. Aqui eu coloquei os principais fatores que comprometem a equipe, que é, né, a sobrecarga de trabalho. A equipe de enfermagem atualmente é bem mal remunerada, então, para poder manter, às vezes, seus gastos, precisa de 1 ou 2 trabalhos a mais, e isso vai, assim, vai juntando muita coisa, dupla jornada de trabalho, e a pessoa acaba tendo um risco aí psicológico, né? Condições inadequadas de trabalho, às vezes a gente trabalha em algum lugar que também não oferece boas condições, isso vai afetando o psicológico também, e aí o estresse e o risco de suicídio e ansiedade. A gente também, agora, principalmente por conta do Covid, né, os profissionais vão trabalhar com medo, eles sofrem com as perdas, né, que a gente está tendo muita perda, e isso vai gerando um estresse, vai gerando uma ansiedade. Também foi visto que muitos profissionais de saúde acabam tirando a própria vida por não aguentar esse estresse, essa pressão psicológica, né? Pode passar. E quais são os impactos na assistência da enfermagem por profissionais portadores da depressão? A saúde mental associada ao trabalho vem discutindo a relação entre os transtornos mentais e o trabalho desempenhado em diversos âmbitos. As doenças relacionadas ao trabalho são consideradas pela Organização Mundial de Saúde como multifatorial e multicausais. A literatura aponta que existem correlação entre o desempenho de tarefa e doenças físicas, precisamente a depressão. Então, a finalidade desse estudo foi evidenciar, né, os fatores estressantes que tornam suscetíveis os problemas de âmbito de saúde dos profissionais. E aqui esse estudo também ele justifica, né, a importância do profissional da enfermagem em desenvolver uma percepção, né, da equipe e os sintomas que demonstram no dia a dia. Então, como eu falei, tem que ter um olhar clínico para poder estar prestando atenção nesse profissional dele, porque se o profissional não está bem, ele não vai desenvolver o bom trabalho. Isso pode prejudicar o trabalho dele e pode prejudicar também a equipe que está junto. Então, acho que o enfermeiro tem que prestar bastante atenção, tem que conhecer mesmo o funcionário dele para não acabar gerando um conflito entre a equipe e os cuidados dos pacientes. Pode passar. A consequência mais marcante da depressão no profissional é a diminuição do interesse pelo trabalho, né? Então, se ele não está bem, ele não vai ter o interesse de levantar cedo, ou então ir no plantão noturno, de chegar lá e trabalhar, né? Ele vai perder esse interesse pelo serviço dele. E outro fator que acarreta na assistência é o absenteísmo entre os trabalhadores de enfermagem. Então, ele não vai ter um bom trabalho em equipe. E as demais evidências aponta que a depressão, ansiedade, estresse e cansaço crônico pode influenciar no uso e abuso de substâncias psicoativas como álcool, tabaco e tranquilizantes e outros. Se a pessoa não está bem, ela vai procurar prazer em outro lugar, com outras coisas. E aí que leva ao uso de álcool, de tabaco e também tranquilizantes. Às vezes a pessoa nem se automedica, mas vai em um psiquiatra, né, por exemplo, e ele passa em um psicotrópico e a pessoa começa a fazer uso abusivo para poder sentir saciedade, né? Poder, às vezes, até só dormir e nem ter o prazer de trabalhar, de ficar com a família. Pode passar. Aí está a importância do olhar clínico do enfermeiro frente à sua equipe, né? O enfermeiro, ele é um elemento-chave enquanto gestor de liderança. A responsabilidade de garantir a qualidade dos cuidados que são prestados no seu serviço, né? No seu âmbito de trabalho. Ele é o líder, né? Ele que comanda a equipe.
E o líder contribui para que o envolvimento, satisfação e motivação transformem a atividade profissional. Conhecer o perfil do adoecimento do trabalhador é uma etapa indispensável do processo. E o trabalho em equipe exige não só a colaboração, mas, sobretudo, a interação e a negociação entre os seus membros. Então, um dos desafios da equipe de enfermagem é compreender os sinais e sintomas, né, que está afetando a saúde do trabalhador. Pode passar. Aí, as considerações finais. O elevado nível de estresse ocupacional ou profissional exerce influência devastadora sobre a saúde do trabalhador e, consequentemente, ao sistema de saúde, incluindo assistência aos familiares. A saúde enquanto patrimônio do trabalhador é uma condição essencial e fundamental para o convívio indissociável do trabalhador. Nesse sentido, torna-se importante contribuir para uma melhoria do conhecimento para os profissionais de saúde no sentido de orientação, pois ainda falta estudo que estabeleça e esclareça essa classe em razão da depressão no profissional. Então, aqui o trabalhador da área da saúde, né, ele, pelos estudos, é o mais afetado com essa doença. É a terceira doença que mais causa nos profissionais da área da saúde, né, e eles necessitam de cuidados. Só que, infelizmente, a classe ainda não está desenvolvendo algum estudo, não está se aperfeiçoando nessa área. Que a depressão está afetando muito, e, infelizmente, os profissionais não estão bem capacitados, não sabem ainda reconhecer os sinais e sintomas que estão afetando a equipe. Então, eu, assim, como enfermeira, eu acho que tem que ter esse olhar clínico, tem que conhecer a equipe, tem que saber conhecer os sinais e sintomas, porque se um da equipe não está bem, a equipe não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Pode passar? E aí são as minhas referências bibliográficas, de onde eu tirei a minha revisão literária. Pode passar? Muito obrigada. Elisiane, parabéns. Esse tema é bastante importante para nós, né? A gente sabe o quanto a nossa profissão sofre com a questão da sobrecarga de trabalho, né? De trabalhar em ambiente com inúmeras dificuldades. Então, realmente, a depressão é um fator que a gente precisa estudar. Gostei, acho que você falou bem, ocupou bem o seu tempo, né? Eu senti um pouquinho falta de entender, acho que você deixou isso mais claro agora no final, mas de entender realmente, assim, o papel do enfermeiro para diminuir essas incidências na equipe, porque às vezes a gente fica, quando a gente trabalha esse tema, geralmente a gente traz essa questão, né, de que o enfermeiro precisa conhecer a equipe, de que ele precisa identificar os sinais e sintomas, mas na sua opinião, o que realmente falta para a gente efetivar essa atenção, esse cuidado com a nossa equipe? Porque muito se estuda, mas a gente tem pouca efetividade prática dessa temática, né? Por isso a gente vê um número tão alto de adoecimentos. Então, o que eu queria, na verdade, era isso. Mediante os seus estudos, como efetivamente prevenir essa depressão na enfermagem? Ô, Daiane, Oi. eu posso só interromper um minuto? Claro. É que era exatamente isso que eu gostaria de saber. Então, acho que eu gostaria até de completar um pouquinho o que a professora Daiana disse, que eu gostei muito do seu tema, eu achei um tema muito relevante, porque é um problema muito grave, né, a síndrome de Burnout. Por quê? Porque eu acredito que hoje, com o Covid, nós estamos enfrentando a temerosidade, né, o medo de estar trabalhando, do contágio trazer a família. Mas eu acho que mais que o medo, se nós não estivéssemos em uma pandemia, é a escala de trabalho, é a pressão do trabalho. Eu acho que isso exige muito hoje em dia, né? Então, assim como a professora Daiana disse, qual seria uma ferramenta para avaliação? Até porque não são somente os enfermeiros que são geridos por uma enfermeira ou um enfermeiro líder. E esse enfermeiro líder também, como que ele pode ser observado, porque ele também fica sob pressão, principalmente uma pressão de gestão, né? Então, você conseguiu identificar alguma coisa em relação a alguma ferramenta? Como isso pode, de repente, ser resolvido? Com certeza, não só a equipe, né, os técnicos de enfermagem, mas também o enfermeiro. Eu acho que ele principalmente trabalha
sob pressão, né? Que eu acho que tudo eles confiam no enfermeiro, é o médico, é o técnico, tudo eles tiram a opinião com o enfermeiro. Eu acho, na minha opinião, que o hospital ele tem que ter um apoio da parte da psicologia. Eu acho que fazer, assim, pelo menos mensalmente, um trabalho com a psicólogo, ela está orientando, está fazendo alguma atividade laboral com a equipe, eu acho isso muito interessante, para ela poder estar ajudando a equipe a não desenvolver essa doença. Na minha opinião, seria isso, um apoio psicológico. Entendi. Quer comentar mais alguma coisa, Daiane? Não, ok. Tá. Só um minutinho, então, Elisiane, nós já voltamos, tá? Certo. Elisiane? Oi? Voltamos. Então, parabéns, você foi aprovada. Eu Obrigada. vou compartilhar a tela aqui para a gente ler a ata para você, tá bom? Para ficar documentado. Então, aos 18. Nossa, tem 17 aqui, eu vou corrigir. Aos 18 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams Microsoft da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram-se os professores da banca examinadora abaixo relacionados para a defesa oral do TCC, intitulado O papel do enfermeiro para diminuir as incidências de depressão na equipe de enfermagem, sob responsabilidade da discente Elisiane Martins Junqueira, apresentado das 16h30 às 17 horas, com conceito final de 2.900 pontos. Esse horário está marcado aqui, Elisiane, porque seria esse o horário, mas como adiantou, tá bom? Certo. Então, parabéns. Obrigada, Parabéns, gente. Elisiane. Obrigada. Parabéns, sucesso aí, viu? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Vou interromper a Um gravação. beijo.